Seja bem-vindo à 23ª aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver este exercício que é o seguinte: em qual das tabelas a correspondência entre as grandezas representadas pode ser uma função do primeiro grau? Bom, só de bater o olho aqui, ó, nas tabelas tanto do item A quanto do item B, eu já percebi aqui qual dessas tabelas é a que possui grandezas, né, que podem representar uma função de primeiro grau. Se você tem algum conhecimento assim, mesmo que superficial, sobre o que é uma função de primeiro grau, ou sobre o que é a correspondência entre as grandezas, fica óbvio qual dessas tabelas é a que atende ao que o enunciado aqui está pedindo. A tabela que responde à questão, né, que o enunciado está pedindo. Agora, antes de resolver este exercício, né, vou deixar um recado aqui para vocês. Conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você pode contribuir através da conta ou através de Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora retornando aqui, ó. O que é uma função polinomial do primeiro grau? Ax mais b. Se vocês aí já estudaram função do primeiro grau, vocês devem saber que ela tem essa forma aqui ou essa aqui, ó. Y igual a y0 mais ax. Ou ainda, né, no lugar desse A, você pode ter o quê? Um K. Dependendo aí do livro, do autor que você estiver estudando, a letra aqui pode mudar. A letra que multiplica a variável x pode mudar. Aí você vai se perguntar, tá, mas eu sei que isso aqui é a configuração de uma função polinomial do primeiro grau, ela tem essa cara aqui, mas qual dessas tabelas? Simples, ó. Você bate o olho aqui e vê, ó. Aqui no tempo, ó. Você tem 0, 5, 10. Ou seja, aqui caminhou de forma proporcional. Ó. 0 para 5, 5 para 10. Ou seja, no T aqui ó, ela caminha de 5 em 5. Só que quando você olha aqui para o V, onde está a velocidade que está em km por hora, ela caminha ó, 20, 30, 35 aqui. Ou seja, de 20 para 30 foi 10. Só que de 30 para 35 foi 5. Hoje, ou seja, houve uma quebra aqui. Então, ela não possui a correspondência entre as grandezas. Por quê? Porque ela não está avançando de um ponto para o outro no mesmo intervalo. O intervalo muda. Daqui até aqui foi de 10 em 10, só que daqui para cá foi de 5. Então, ela só aqui no tempo, ó, que aqui está em segundos, né? Tem segundos, houve aqui uma proporção, né? 0 para 5, 5 para 10. Agora, quando você olha aqui para a tabela que está na alternativa, no item B, você tem ó, em T 0, 20, 40, ou seja, avançou de 20 em 20. Ó. De 0 para 20, de 20 para 40, ou seja, de 0 até aqui 20, de 20 até 40, mais 20. Você olha aqui em V, você vai ver ó, 10, 22, 34, ou seja, de 10 para 22, avançou 12. De 22 para 34 foi mais 12. Porque 12 mais 22, 34. Então, há uma correspondência aqui, porque se você montar um gráfico aqui, ó, no plano cartesiano, x e y, você verá que o gráfico da função com os dados dessa tabela aqui, que é a do item B, corresponderá a uma reta. E você sabe que uma função polinomial do primeiro grau possui exatamente isso. O seu gráfico é uma reta. Agora, se você fizer o gráfico do item A aqui, da tabela presente no item A, você não terá uma reta. Haverá uma quebra aqui, ó. Então, ó, existe duas formas de você resolver esse exercício, né? Você pode montar o gráfico com os dados de ambas a tabela, ou você pode ir para um outro caminho que eu vou mostrar aqui. Aliás, eu vou mostrar tanto o gráfico quanto o outro caminho. Vamos lá, pegando aqui no item A. Eu tenho que, para tentar calcular a função aqui, ó, do primeiro grau, que pode representar aqui uma dessas tabelas, eu tenho que obter a variação do tempo,
que está aqui, ó, TS, a variação do tempo, e a variação da velocidade. A variação do tempo é dada pelo ΔT, que é igual a t menos t0. Então, eu vou ter 5 menos 0, 5. 10 menos 5, 5. Peguei os dados aqui, ó, montei o meu ΔT. ΔV, que é a variação da velocidade. 30 menos 20, 10. 35 menos 30, 5. Então, aqui eu já demonstrei matematicamente que não há uma correspondência aqui entre as grandezas. Se eu montar aqui o meu a minha tabela ΔS ΔV, né, que é a tabela da variação do tempo pela variação da velocidade, eu tenho isso aqui, ó, 5, 5, 10, 5. Se eu monto, ó, com os resultados. Logo, ó, se eu lembro aqui do que foi apresentado, ó, na aula 19 do curso de Física, eu vou ter isso aqui, ó, que o K vai ser igual a ΔY sobre ΔX. Então, eu tenho que y menos y0, que é a variação ΔY, dividido por x menos x0, vai ser igual a K. Então, eu desprezo aqui o x0, porque seu valor vai ser irrelevante, ele no geral aqui vai ser zero, vai ser nulo. Então, vou ter o quê? Y menos y0 igual a K vezes x, porque o x aqui, ó, passa para cima, vai multiplicar o K. Porque se desse lado ele divide, do outro lado da igualdade vai multiplicar. Isolando o y, eu tenho y igual a y0 mais k vezes x. Meu y aqui representa o quê? Uma função polinomial do primeiro grau. Agora, observe que o que eu tenho aqui, ó, não vai corresponder a isso aqui. Não vai atender a essa demanda aqui para que eu possua uma função polinomial do primeiro grau. Isso se demonstra de forma explícita quando você constrói o gráfico. Ao construir o gráfico aqui, ó, meu t corresponde ao eixo x aqui, ó, do meu gráfico. O v, que está em km por hora, ao eixo y. Tá aqui a abscissa x, aqui a ordenada y do plano cartesiano. E ao construir o gráfico, eu vou ter isso aqui, ó. Ou seja, eu não tenho uma reta, eu tenho uma quebra aqui, ó, na reta. Segue reto até, ó, entre t, que vai de 0 a 5, em y, que vai de 20 a 30, né, que é o que corresponde aos pares aqui de x, né, que aqui está representado pelo t, que está em segundos, que é a medida t em segundos. E após este ponto aqui, né, que é t igual a 5 e v igual a 30, eu tenho que uma quebra na reta. O gráfico muda, deixa de ser uma reta. Portanto, dessa forma, eu comprovo que a tabela A não corresponde, ó, os dados na tabela A não correspondem, as grandezas não correspondem, portanto, ela não vai representar uma função polinomial do primeiro grau. Então, logo de cara, se você quiser resolver esse exercício, construa o gráfico de ambas as tabelas, faça o gráfico, você já vai ver logo de cara, caramba, qual dessas tabelas aqui corresponde a uma função polinomial do primeiro grau? A tabela cujo gráfico não for uma reta, você já mata de uma vez, ó. Essa tabela aqui não corresponde. Agora vamos para a tabela do item B. Bom, vou fazer o mesmo que eu fiz antes. ΔT, ΔV. Achando a variação do tempo. Eu vou ter, ó, 20 menos 0, 20. 40 menos 20, 20. Variação da velocidade. 22 menos 10, 12. 34 menos 22, 12. Próximo passo. Vou construir a variação do tempo e a variação da velocidade, só que não pelo resultado, mas sim pelos dados aqui, ó. Então, tenho de 20 para 40, de 22 para 34. Próximo passo. Vou aplicar o que eu tenho aqui para achar o K. Procurando o K, eu vou ter, ó, K é igual a ΔY dividido pelo ΔX. Qual é o ΔY? ΔY, ó, é a variação em Y, que é o 12. Qual é o ΔX? A variação em X, que é 20. Por quê? Ó?
Delta T representa o quê? A minha variação em x. Delta V é a minha variação em y. Portanto, ó, variação em y, 12. Aqui é o caminho, ó, de 12 em 12. E variação em x, 20. Em x, ó, caminho de 20 em 20, ó, 0, 20, 40. 12 dividido por 20, 0,6. Então, com isso, eu achei o quê? O meu K. Agora, aplicando a regra que eu tenho aqui, eu vou achar o quê? A minha função polinomial do primeiro grau. Para encontrá-la, aplicando ali o que tem na aula 19, eu vou ter isso aqui, ó. Y menos y0 igual a k vezes x. Isolando y, y vai ser igual a y0 mais k vezes x. Agora, qual vai ser meu y? Vai ser v, que é a velocidade. É a velocidade que está variando em função do tempo. Qual vai ser meu y0? Qual é o meu y0 aqui, ó? É o 10. Lembre-se, ó, o t equivale à abscissa x do plano cartesiano. O v equivale à ordenada y do plano cartesiano. Então, meu y0 é o primeiro marco aqui, ó. Primeiro valor em y. Qual é o meu k? Meu cálculo foi calculado, é 0,6. Qual é o meu x, a minha variável x? É meu t. Agora, se eu aplico aqui essa fórmula, boto aqui os dados, você vai ver, eu vou obter, ó. Quando x for igual a 0, ou seja, quando o meu t aqui, ó, for igual a 0, qual vai ser o meu v? Vai ser 10. Quando o meu t for igual a 20, qual vai ser o meu v? Vai ser 22, porque, ó, 0,6 vezes 20 vai dar 12, mais 10, 22. Quando o t for 40, 0,6 vezes 40, 24. 24 mais 10, 34. Então, observe, essa aqui é a fórmula, a função polinomial do primeiro grau que corresponde a essa tabela. E no gráfico vai ficar dessa forma aqui, ó. Bom, esse aqui vai ser o gráfico. Aqui eu tenho um gráfico, ó, dos dados da tabela. E aqui a função polinomial do primeiro grau que representa o gráfico aqui, né? A função do gráfico. Aí você pode pegar e me perguntar, caramba, mas por que você não fez algo gráfico logo no início? Fica muito mais fácil de compreender. Simples, porque eu quis aqui mesmo deixar o gráfico por último, né? Para dar mais tempo aí de trabalhar alguns conceitos e tal, porque você tem que aprender a calcular o K, né? Que é a variação em X pela variação em Y. Então, eu vou deixar algumas aulas aqui um pouco mais longas justamente por isso, para que você consiga absorver um conceito. Porque mais para frente, quando a gente começar a trabalhar exercícios que vão ser um pouco mais complexos, vai ser importante que você tenha absorvido alguns conceitos. Bom, essa aqui é a resposta final do exercício. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e caso tenham gostado, não esqueçam de deixarem o like de vocês. Caso tenha restado alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se, tenham bons estudos e até os próximos vídeos.